Olá, apresentarei o trabalho Análise via modelagem física dos parâmetros operacionais que influenciam a turbulência no molde de engotamento contínuo de placas. O orientador foi o Carlos Antônio da Silva e o Rodrigo Garcia Ribeiro, sendo orientado o Felipe Alves Guedes. Introdução. O mercado nacional e internacional cada vez mais busca a maior eficiência e qualidade do aço, desde os processos iniciais da siderurgia até os processos finais da produção do aço. Por ser a última etapa onde se trabalha com aço ainda em estado líquido, o linguatamento contínuo vem ganhando cada vez mais espaço, pois é um processo sem interrupções. Os três principais reatores desse processo são a panela, o distribuidor e o molde. Dessa forma, vários estudos estão sendo realizados, buscando evitar fenômenos que possam prejudicar a limpidez do aço. Esses estudos incluem a melhoria de captura de inclusões e mitigação da turbulência dos escoamentos. Tem-se nesse estudo o objetivo de investigar a influência de diversos parâmetros que podem influenciar a qualidade do aço, tais como as dimensões do molde e a geometria da válvula, a profundidade de imersão da válvula, a vazão do aço e do argônio. Objetivos: estudar por meio de modelagem física efeitos de alguns parâmetros operacionais sobre o campo de velocidade e turbulência da interface aço-escória no molde de ligotamento contínuo de placas. Determinar a influência sobre o campo de velocidades no molde de ligotamento de parâmetros como vazão do líquido, vazão de gás e imersão da válvula submersa. Determinar o estado de turbulência interfacial, determinar a distribuição espacial e de tamanho das bolhas. Revisão bibliográfica. Atualmente, o ligotamento contínuo é o principal processo de solidificação do aço líquido, por ser capaz de gerar produtos semi-acabados sem interrupções, por possuir alto rendimento, alta produtividade e por possibilitar a obtenção de um aço de maior qualidade superficial e interna do produto. Os produtos mais comuns do ligotamento contínuo são o tarugo, o bloco e a placa. No molde é onde a solidificação do aço é iniciada através do contato do aço líquido com as paredes do molde. Para uma operação adequada, as características do molde, as características do pó fluxante, a profundidade e geometria da válvula submersa, além dos parâmetros de oscilação e a intensidade da agitação eletromagnética são os principais parâmetros que devem ser controlados, segundo Costa. Escoamento. O jato de aço líquido, que entra no molde pela 100, pode carregar bolhas de argônio e inclusões, gerando efeitos no produto final. A força de injeção desse jato, além de promover instabilidade superficial, dá origem a outros defeitos, como o entranhamento da escória e a formação de trincas. Segundo Yuan, existem três padrões típicos de escoamento em molde de placas: rolo duplo, estável e rolo único. Todos os três sendo dependentes da geometria e profundidade do 100, da vazão de argônio, velocidade de ligotamento e das dimensões da placa, segundo Dauber. Estudos de caracterização de bolhas. As bolhas levadas pela 100 ao molde são de grande importância, pois ajudam a flotar inclusões que se aderem às mesmas, quando acendem num líquido. Como indicado por Fuen, bolhas de menor tamanho são individualmente sujeitas a menor empuxo. Materiais e métodos. O molde da figura A é feito de acrílico e de formato retangular, de forma representativa do modelo industrial. As dimensões são 143 mm por 1.200 mm de secção retangular e 1.000 mm de altura. O fator de escala é igual a 0,56. A água é bombeada a 185 litros por minuto, através de um modelo em acrílico da válvula submersa, que é a figura B. A inclinação das portas da saída da válvula é de menos 15 graus. O ar é injetado por meio de um anel poroso de material polimérico, situado na válvula longa. As vazões de ar utilizadas nos experimentos foram de 3 e 6 LPM. Vazão de água e nível de água no molde foram controlados por meio de software especializado. A vazão de ar foi continuamente medida por meio de um medidor de vazão máxima. Distribuição de tamanho de bolhas. A medição da distribuição de tamanhos e quantidade de bolhas criadas dentro do tanque foi obtida utilizando uma câmera de alta velocidade. Foi utilizado o programa Adobe Premiere Pro CC 2014 para obter os frames dos vídeos. Na figura é mostrado um exemplo da distribuição de bolhas da extremidade da 100, junto às portas de saída. A figura 2 mostra os frames de algumas regiões do molde, quando da injeção de 3 LPM de ar, e a figura 3 a representação binária, em preto e branco, a qual é utilizada para a medição de tamanho das bolhas. Via imagem J. Turbulência interfacial. Para a análise da turbulência dentro do molde em diferentes regiões, foram utilizados 4 sensores de ultrassom, sendo eles representados como S0, S1, S2 e S3, como mostrado na figura. As profundidades de imersão da 100 foram de 11 e 16 centímetros. Dispersão traçador adenina. A análise do comportamento do escoamento dentro do molde e sua turbulência foi realizada também por meio do experimento de dispersão de adenina. A dispersão advinda da injeção por pulso foi observada durante cerca de 8,15 segundos, até espalhamento total do corante.
Resultados de discussões. Os resultados obtidos desses experimentos sugerem que a distribuição das bolhas não depende da vazão e que elas aparentam uma forma esférica. A figura mostra as distribuições de tamanho das bolhas, representadas por histograma e densidade de probabilidade. A tabela dá suporte a essa informação pela análise da média e do desvio padrão. A média móvel, com 9 vizinhos mais próximos, levou a resultados satisfatórios. As duas figuras ficam representadas os experimentos com 50 segundos de tempo e em três condições, sendo elas sem ar, com 3 LPM e 6 LPM. Se nota que a intensidade de flutuação diminui, como esperado, com a profundidade da imersão da SEM, que a intensidade de flutuação aumenta com a injeção de ar, mas que os resultados relativos dessas modificações são dependentes da posição do sensor. O padrão de escoamento esperado em um molde de placas, com utilização de válvula submersa bifurcada, é o de rolo duplo, no qual o jato proveniente da SEM causa impacto nas paredes do molde, dividindo-se em dois padrões de recirculação, sendo um superior e inferior. É o que mostram os experimentos de dispersão de tinta. A tinta se espalha rapidamente no molde, por conta da turbulência gerada após o impacto do escoamento da água da válvula submersa com o molde, gerando redemoinhos que ajudam a transportar matéria e calor para as demais regiões do tanque. O fluxo é ligeiramente assimétrico, o que pode ser devido à turbulência. Nos momentos mais tardios, o fluxo se mostra assimétrico, o que pode ser acreditado à natureza da turbulência do fluxo. O trabalho apresentado pelo Rodrigo Garcia Ribeiro, intitulado Medição de bolhas em um modelo experimental de molde de ligotamento contínuo e avaliação da distribuição de bolhas via CFD, foi apresentado no terceiro Congresso Brasileiro de Fluidodinâmica Computacional, onde foi utilizado parte da pesquisa utilizada nesse trabalho.